capítulo 22, versículo 14, diz o seguinte: E disse-lhes Jesus: Tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa, antes do meu sofrimento. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor ele tem ansiado estar conosco neste momento. Amém. É o desejo do Senhor, mesmo ele sabendo do sofrimento que ele ia passar, ele ansiava estar conosco, pois ele sabia qual era o objetivo da sua obra. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Muito feliz de estar aqui e poder dividir a mesa com cada um de vocês nesta manhã. De poder estar juntamente com vocês, poder partir o pão com cada um de vocês, porque é o amor que nos une, é o amor de Cristo que nos une, que nos mostra o quanto nós somos amados todos os dias, amém? Tinha uma palavra, o Senhor tem me dado uma palavra durante essa semana a respeito de adoração, só que o Espírito Santo falou para mim que não era ainda o momento certo eu trazer essa palavra. O Espírito Santo deu outra revelação nessa noite a respeito de algo para a ceia. Eu falei assim, eu quero uma revelação a partir de algo da ceia. E ele me trouxe uma mensagem muito boa para mim, e eu creio que vai ser muito boa para os senhores e para as senhoras. Amém? Amém. Está em Êxodo, capítulo 12 e diante. Glória a Deus. E diz o seguinte: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele, o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quanto bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho e humano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo ajuntamento da congregação de Israel o imulará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta das casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as pressuras. Nada deixareis deles até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis, lombos tingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa e a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre a todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrarei como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu estava meditando, lendo essa palavra, falei: Senhor, eu quero algo a respeito da ceia do Senhor, a respeito da tua obra. Porque a palavra diz que este momento que nós estamos passando aqui é para fazer memória dele, da obra dele, daquilo que ele fez. Não é por nós, pelo que nós fazemos, pelas nossas obras, mas é em memória daquilo que ele fez, a obra de Cristo. E é o que nos mantém de pé todos os dias. Se todos os dias nós olhamos para a obra de Cristo, já é o suficiente para nós levantar, entender que nós somos amados muito mais do que aquilo que nós entendemos de amor aqui na terra. Quando Jesus se assenta na mesa com os discípulos, ele fala: este é o meu corpo e este é o meu sangue. Então ele não estava criando nada novo, ele estava cumprindo aquilo que já tinha sido
já tinha uma sombra no Antigo Testamento. Ele estava cumprindo o que já tinha acontecido de certa forma lá atrás. Só que o cumprimento dele é um cumprimento eterno. É o Cordeiro verdadeiro. Ele foi o Cordeiro eterno. O Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Glória a Deus. A cruz, a obra de Cristo, ele não foi um plano de emergência de Deus. Ele foi um plano de redenção. Ele foi um plano em que nos traria de volta a presença dele. O Senhor Deus, ele não fez nada assim, tem que fazer. Não. Ele já nos amava. O amor dele nos levou, trouxe a Cristo. Trouxe a obra de Cristo para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Para que nós pudéssemos estar aqui na presença de Deus, devolvido a esta mesa novamente. É pelo amor de Deus que nós podemos estar aqui sentados. É pelo amor de Deus que nós podemos ser justificados para poder estar aqui. Por quê? Aqui fala que é uma das 10 pragas que aconteceu ali no Egito. E a gente parar para analisar, é uma simbologia muito grande daquilo que o Senhor Jesus fez. Porque aqui fala que eles precisavam pegar um cordeiro, imolar, passar na porta, porque no cair da tarde ia vir aquela praga sobre o Egito. Ia levar o primogênito de todos aqueles que não estivessem com aquela marca na porta. E o povo precisava fazer algo para poder sair daquele Egito. E antes deles saírem do Egito, eles precisavam o quê? Algo precisava morrer dentro deles. Só que muitos desses lá na frente não entenderam aquilo que aconteceu. Por quê? Deus ele não mandou o Moisés organizar o povo. Ele não mandou planejar a travessia. Não mandou enfrentar Faraó. Ele mandou o quê? Matar o cordeiro. Deus manda ele matar esse cordeiro. Por quê? Porque ele já era o sinal. Um cordeiro sem defeito. Um cordeiro sem mácula. E aplicar o sangue nos umbrais da porta. Aquilo ali era o sinal. A sinal que aquele povo ali estava sendo protegido por Deus. E nós não temos esse sangue na porta. Nós temos esse sangue do Senhor Jesus correndo em nossas vidas. Glória a Deus. Aleluia. Esse sangue que nós vamos tomar aqui nesta manhã é o sangue que nos dá essa proteção. É o sangue que o inimigo não toca nos filhos de Deus. Aleluia. Mas não era lá naquele povo, não era só matar o cordeiro. Eles precisavam passar o sangue na porta. E assim somos nós. Nós não podemos somente entender a obra da cruz, mas nós precisamos aplicar isso nas nossas vidas. Nós precisamos botar em prática esse sangue que corre nas nossas veias, essa vida que nós recebemos de Deus. Não é apenas entender a obra, mas aplicar o sangue de Jesus, o poder que nós vamos tomar desse sangue, dessa carne, desse corpo nessa manhã. Precisamos botar em prática na nossa vida, na nossa família, na nossa casa, porque aquela casa onde o sangue de Jesus foi passado ali no umbral era uma casa protegida, era uma casa onde estava a proteção do Senhor. E nós temos isso dentro de nós precisamos entender a proteção que o Senhor nos dá todos os dias. A nossa casa está protegida porque nós temos parte com Cristo, porque nós tomamos e recebemos o sangue e o corpo do Cordeiro nesta manhã. Então, se tem algo que tem atrapalhado, que nós não estamos conseguindo avançar, pode ter certeza que o sangue do Senhor Jesus é poderoso. É poderoso para nos libertar dessa escravidão. Assim como esse povo foi liberto, o sangue do Senhor Jesus ele veio para nos libertar de todas as cadeias, de todos os aprisionamentos. E o cordeiro ele foi comido e dividido pela família, aquele cordeiro. Por quê? Porque a redenção era pessoal. Quem estava ali, quando a praga passasse, reconhecia que aquela família estava sob o sangue e a proteção de Deus. E nós também temos essa proteção.
Nós temos essa redenção. Nós temos essa condição de poder estar intimamente ligado ao Senhor. Glória a Deus. Algo íntimo, ligado, algo pessoal, algo doméstico. Nós temos essa ligação com o Senhor de forma clara. E não foi o juízo que diferenciou os hebreus dos egípcios um do outro. O que diferenciou eles foi o sangue que estava passado sobre as portas. Glória a Deus. Porque quando a praga passou, era o sangue que deixou a diferença. E é isso que nos difere das outras pessoas. É o sangue do Senhor que nós tomamos aqui. É a vida do Senhor correndo em nossas veias. E nós precisamos mostrar isso onde nós vamos. Nós precisamos levar, Senhor, essa presença de Deus, independente do lugar onde nós estivermos. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus. Glória a Deus. E nós devemos nos posicionar dessa forma. E Deus não salvou aquele povo porque ele merecia. Ele substituiu, deu o sangue dele. E assim somos nós. Não é porque nós merecíamos que o Senhor nos salvou. Foi pelo sangue do Senhor Jesus, foi pela obra do Senhor Jesus na cruz que nós temos a oportunidade de estar aqui, de receber a salvação. Foi pelo sangue dele, é pela vida dele que nós temos a oportunidade de dar. Porque Paulo fala, Cristo, nossa Páscoa, foi crucificado. Jesus, ele não se parece com o Cordeiro, ele é o Cordeiro. Ele foi o Cordeiro que nos salvou. E ele está representado aqui nessa noite. Assim como era feito no Antigo Testamento, que tinha as ofertas pelo sacrifício, o Senhor Jesus ele tinha que vir fazer esse sacrifício para que nós pudéssemos estar aqui nesta manhã. E esse Cordeiro sem defeito representa Cristo, sem pecado. No finalzinho da tarde fala que a praga passou e no final da tarde o próprio Senhor Jesus se entregou. E o sacrifício na Páscoa é a morte do Senhor Jesus. Não é coincidência isso aqui, é a providência de Deus. É a providência de Deus para que nós pudéssemos estar aqui, pudéssemos receber a salvação, o plano perfeito do Senhor Jesus se cumprindo. Porque aquilo que começou lá atrás, que o povo não reconheceu, o Senhor Jesus ele concluiu aqui de forma eterna. E a Bíblia diz que o sangue foi colocado fora da casa. E todo mundo que passava ali via aquele sangue aspergido ali. Assim como a obra da cruz foi uma obra pública. O Senhor estava ali pendurado naquele madeiro, naquela cruz, e todos viram ali. Só que a questão é quem creu. Nós somos salvos quando nós cremos, quando nós somos batizados. E nós estamos aqui porque nós cremos nessa obra. E nós devemos profetizar isso. Mostrar que nós cremos nessa obra, que nós vivemos por essa obra. Não é apenas ficar olhando para a cruz, mas viver por ela. Viver por essa cruz, viver pela obra de Cristo, levar a obra de Cristo por Ele, como nós cantamos nesse hino nesta manhã. Nós devemos nos posicionar desta forma. O Senhor tem falado muito comigo nesse ano de 2023, 2026. Não devemos buscar resultados diferentes, fazendo a mesma coisa. Não vai funcionar. Nós precisamos fazer algo diferente neste ano. Nós precisamos nos entregar mais daquilo que o Senhor quer fazer. Nós precisamos nos posicionar mais de acordo com a vontade de Deus em nossas vidas. Como o pastor Mário disse, o tempo está passando. O tempo está passando, está chegando o dia e o sangue do Cordeiro está marcado em nosso coração. O sangue do Cordeiro está explícito em nossas vidas. Nós devemos mostrar essa obra. Não devemos apenas ficar olhando, mas mostrar, levar essa obra a outras pessoas. Porque o tempo está passando e que o Senhor vai vir. E esse sangue não foi derramado em segredo.
Ele foi derramado ao público, foi uma obra pública. Só que muitas vezes nós estamos apenas adorando o Senhor em segredo. Muitas vezes, em lugares que nós adentramos, nós esquecemos de levar a palavra ao Senhor. O Senhor tem falado muito isso comigo, muito através da campanha. A campanha foi algo que foi muito impactante para nós. E nós não devemos perder essa essência. Nós não devemos perder essa direção que o Senhor nos deu nesse ano de 2026. Nós devemos ir, levar, mostrar a obra dele. Mostrar que nós somos filhos. Porque o Senhor, ele morreu em nosso lugar, ele recebeu o nosso juízo. E nós devemos nos posicionar a levar isso às outras pessoas. Não é porque nós estamos aqui que nós somos mais merecedores do que aqueles que estão lá fora. Porque o mesmo sangue que nos lava é o sangue que lava aquela pessoa que está lá fora do mundo. Porque esse dia eu estava analisando a passagem do tanque. Aquela mulher, ela estava na presença do Senhor, mas ela não sabia quem ele era. Até ele se revelar a ela. Então muitas vezes nós estamos dentro da igreja, estamos aqui sentados e não temos ainda a revelação de quem é o Senhor Jesus. E nós precisamos ter essa revelação de quem é o Senhor Jesus. E Ele está disposto a se revelar a nós. Não adianta nós virmos, sentarmos nessa cadeira e voltar para casa, ter uma adrenalina, sentir uma unção, sem conhecer a verdadeira face do Senhor Jesus, que é o que vai nos transformar, que é o que vai nos mudar. Porque o Senhor Jesus, quando a gente chega na presença dele, Ele começa a revelar a nós aquilo que nós somos. Assim como Ele começou a falar para aquela mulher o que ela era, como ela vivia. E o Senhor Jesus, Ele começa a mostrar nós para nós mesmos, até chegar ao ponto em que Ele se revela a nós. Só que para Ele se revelar a nós precisamos reconhecer aquilo que Ele tem falado a nós. Porque aquilo que nós não achamos que nós não precisamos mudar, nós não vamos mudar. Se nós achamos que nós estamos certos em certo ponto, não tem como eu receber algo de alguém. Não tem como nem receber do Espírito Santo falando a mim. Às vezes o Espírito Santo fala algo para mim e eu endureço o meu coração. Por quê? Porque eu posso achar que eu estou certo. Isso nos impede de avançar na presença do Senhor Jesus. Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Tanto que ele errou, o tanto que ele pecou, só que ele era um homem que se arrependia com facilidade, ele reconhecia o seu erro. E às vezes o problema nosso é esse orgulho religioso que está dentro de nós, esse orgulho que está dentro de nós, que nos impede de acessar muito mais profundo aquilo que o Senhor Deus tem para nós. O que impede às vezes a igreja de adorar a unidade é o nosso próprio orgulho. O que impede a igreja de estar em unidade, às vezes, é o orgulho. E nossa igreja, nós, como filhos de Deus, nós precisamos destruir isso dentro de nós. Nós precisamos pedir para o Espírito Santo que destrua isso dentro de nós, para que nós possamos avançar como Cristo era, o mesmo sentimento manso e humilde de coração. E o Senhor tem falado, o cristão, nós, como filhos de Deus, nós precisamos ser mansos e humildes e pacientes. O Senhor tem falado muito comigo, sem paciência não tem mansidão. Sem mansidão não tem humildade, sem humildade não tem santidade. E nós precisamos ser santos, até quando na volta do Senhor Jesus, porque o Senhor vem buscar essa igreja santa. E nós devemos caminhar a viver essa santidade. Aqui em João 6,53 diz: quem não comer do Filho do Homem e não beber do seu sangue não tem a vida em si mesmo. E nós estamos aqui porque nós temos essa vida. E comer fala dessa união, dessa dependência, dessa apropriação daquilo que Deus tem para nós, dessa vida, do sustento de Deus dentro de nós. Nós estamos aqui nessa manhã, nós precisamos entender isso. Nós precisamos voltar todas as vezes que nós estamos aqui, lembrar dessa obra. Não é porque nós merecíamos, mas é pela graça. E nós que temos o povo do Egito, muito depois deles saírem daquele lugar, de ter todo esse livramento,
porque eles viam o sangue sobre a porta. E nós temos o sangue dentro de nós não vamos murmurar. Glória a Deus. Nós não vamos murmurar. Porque nós reconhecemos que o sangue do Senhor Jesus nos deu o lugar onde nós estamos. E nós precisamos todos os dias lembrar disso, para que nós não murmuremos. Porque se a gente esquecer da obra do Senhor Jesus, a gente vai retroceder. Assim como aquele povo retrocedeu. Depois de ser liberto, ainda tem coragem de falar que lá estava melhor, que eles não passavam fome. Eles sendo sustentados todos os dias com o maná que descia, eles ainda reclamavam. Só que nós, filhos de Deus, nós reconhecemos essa obra e não vamos murmurar. Glória a Deus. Nós vamos caminhar daqui à eternidade até que o Senhor venha nos buscar em passos firmes, buscando a face do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Mas nós não vamos viver apenas para ver a obra, mas nós vamos participar dessa obra. Nós vamos participar, nós vamos levar essa obra adiante. E aí, o Senhor Jesus, Ele nos dá essa nova vida. Assim como o povo do Egito comeu aquele cordeiro, o Senhor Jesus veio e nos trouxe essa nova vida. Nos tirou daquele lugar onde nós estávamos, na lamaçal do pecado, e nos trouxe a este lugar de filho, pelo seu sangue, pelo teu corpo. Assim como depois de comer aquele cordeiro, eles iam com uma nova vida, nós já temos essa nova vida em Cristo. Aquele velho homem já morreu. O Senhor nos tira daquela escravidão e nos dá esse lugar de filhos. Nos tira do lugar de servo, de escravo, do pecado, e nos dá esse lugar de filho. E nós iniciamos essa jornada. Irmão, quando nós reconhecemos a graça, recebemos a graça, nós não podemos ficar parados ali. É o início de uma jornada daqui para a eternidade. Muitas vezes nós entendemos a obra de Cristo, mas nós nos estagnamos naquilo ali. Nós precisamos levar isso para as outras pessoas. O tema desse ano da campanha de primícias foi um tema muito poderoso e nós não devemos esquecer. Sabe, assim como o tema do ano passado foi um tema muito poderoso, que falou a respeito de famílias, nós continuamos vivendo aquilo que o tema falou em 2025, a respeito de família. Se nós não continuamos, este ano nós vamos continuar, nós vamos nos posicionar, primeiro do ano passado, desse ano, tudo aquilo que o Senhor tem para nós. E é uma decisão, é um posicionamento que nós devemos tomar. Não é fácil. Não é fácil você viver com Cristo, não é fácil. Vai custar muito, mas custou muito mais para Cristo. Custou muito mais. Se a gente parar para ver tudo aquilo que Cristo passou, até Paulo fala que ele passou muito também. Se a gente vê a dor de Paulo, a gente já vê que aquilo que a gente faz não é nada. Então a gente precisa se posicionar, meus irmãos. A gente precisa olhar para esta obra e entender que ela é o suficiente para que nós possamos caminhar neste amor. Que ela é o suficiente para que nós possamos continuar firmes até a eternidade. Porque Romanos 6 fala, fomos sepultados com Ele, para que andemos em novidade de vida. E essa é a novidade que nós devemos viver. Este ano de 2026 nós vamos viver essa novidade. Glória a Deus, aleluia. Só depende de nós. Depende de uma busca ainda maior. Se nós temos dedicado algum tempo para o Senhor, nós precisamos dedicar mais. Porque à medida que nós buscamos, à medida que nós pedimos, o Senhor Ele entrega a nós. Ele entrega a nós. Irmãos, quantas coisas o Senhor já tem falado que nós não acessamos porque falta algo em nós. Quantas vezes no começo do ano a gente fala, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e o ano termina e a gente não avançou por quê? Porque a gente não fez, a gente não buscou, a gente não se posicionou da forma que deveria ser posicionado. Verdade. E neste ano de 2026 nós vamos fazer isso, essa igreja vai crescer. Glória a Deus, Nesse em ano de nome de 2026 Jesus. essa igreja vai romper, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Nesse ano de 2026 essa igreja vai ser uma explosão da presença do Senhor nesse bairro, nesse mundo, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E esse sangue do Senhor Jesus
está em nossos corações, amém? Amém. Então esse sangue deve governar a nossa vida. Esse corpo deve governar o nosso corpo. Saímos do Egito? Saímos do Egito. Então nós devemos caminhar como um povo que saiu do Egito. Não olhar para trás, mas olhar para frente. E ver a obra do Senhor consumada na cruz. E essa ceia não é, irmãos, porque nós somos perfeitos. Essa ceia é por memória daquilo que Ele fez. E todo dia Ele nos pega e nos traz de volta, sabe? E existe esse lugar. Se você, por algum momento, não está conseguindo adentrar nesse lugar, na presença do Senhor, por alguma coisa que tenha acontecido, hoje é o dia. Glória a Deus. Aleluia. Hoje é o dia. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele está aqui nesta manhã. Ele está aqui nesta manhã. E hoje é o dia que Ele quer passar aqui. É necessário passar aqui. Glória a Deus. Porque nós estamos aqui. E Ele quer falar com cada um de nós, a sós. Assim como aquela mulher, ela estava a sós ao poço. Os discípulos tinham ido comer, tinham ido comprar comida. Até o pastor Magno falou algo legal que eu depois fiquei analisando, né? Todos foram comprar comida. Ninguém ficou com o Senhor Jesus ali. Porque era necessário que ele estivesse sozinho com aquela mulher. E Ele está sozinho aqui conosco nesta manhã. Ele quer falar com cada um de nós nessa manhã. Não vamos perder essa oportunidade de falar com o Senhor. O sangue dele está aqui, a presença dele está aqui nesta manhã. Amém? Amém. Vamos colocar de pé nesta manhã em nome do Senhor Jesus.